visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como está destruído! Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estavas entre eles, mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade, não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. Assim como bebeste no meu santo monte, todas as nações beberão sem parar, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas haverá livramento no monte de Sião, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e a consumirão, e não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Neguebe. Os vencedores
subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos repetir esta última frase? E o reino será do Senhor. Santo Deus, pelo poder do teu Espírito e pela tua palavra viva e eficaz, manifesta-te, Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. 21 versículos compõem o livro de Obadias. Obadias, meus irmãos, significa servo de Jeová. Não sabemos nada, absolutamente nada, sobre esse homem, seus pais, a tribo a qual pertencia, se ele era do campo ou da cidade, levita, sacerdote ou profeta, ou um trabalhador comum, a quem Deus se revelara para entregar sua mensagem. Nada sabemos sobre Obadias. Este livro não é citado no Novo Testamento, nem por Jesus, nem pelos apóstolos. No entanto, ele é uma profecia poderosa, com lições preciosas para todos nós. E hoje pela manhã nós aprendemos algumas coisas muito importantes a respeito desta preciosa profecia. A primeira delas é de que o conteúdo da mensagem de Obadias não é um conteúdo popular, não é uma mensagem agradável, atraente. Por isso, esse livro é pouco conhecido, é pouco lido, pouco pregado e pouco ensinado. Porque, em essência e primariamente, a mensagem de Obadias é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de destruição. E esse tipo de mensagem não agrada as pessoas hoje. O mundo pós-moderno não aceita a ideia de que há uma verdade absoluta e, em virtude dela e por causa dela, Deus se manifestará em juízo, tendo a sua verdade como padrão para julgar a todos. O mundo moderno não admite a possibilidade de um juízo final, porque isso implicaria um padrão para todos. E a sociedade moderna, pluralista, não aceita os absolutos de Deus. Por isso, esse livro é bem relegado, é bem desconhecido. Mas a sua mensagem, como disse, é poderosa. Tem lições preciosas para todos nós. E a primeira delas está, meus irmãos, na questão revelada no verso 3, o orgulho. Edom era uma nação, os edomitas eram os descendentes de Esaú. Portanto, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaque e de Rebeca. E esses dois já brigavam dentro do ventre materno. Após o seu nascimento e durante toda a sua existência, viveram em conflito. E as nações que descenderam de Jacó, portanto o reino de Israel, e de Esaú, Edom, viveram em constantes conflitos todo o tempo e o tempo todo. Quando deixaram o Egito, Moisés pediu permissão a Edom para passar por seu território, e esta permissão foi negada. Durante os reinos de Davi, de Salomão e de outros, e de Saul inclusive, e outros reis, segundo o livro de Reis e Crônicas, muitos conflitos entre Edom e Israel. Portanto, eram inimigos. Edom era uma nação cujo território geográfico eram as montanhas de Seir, eram montanhas rochosas, e a própria localização geográfica, apesar de ser muito difícil ter acesso a estas montanhas, elas eram uma fortaleza natural, picos de 1.500 metros acima do nível do mar, com platôs onde eles viviam e onde eles moravam. E em virtude de tudo isso, de serem uma grande nação, de serem uma nação conhecida por seu entendimento, por sua sabedoria, por seu poder militar e pelo fato de estarem tão protegidos, eles se consideravam invioláveis, inalcançáveis e inatingíveis. E isso tudo gerou orgulho no coração desta nação. E Deus, meus irmãos, diz a Edom: a arrogância do teu coração te enganou,
Porque o orgulho, diz o livro de Provérbios, precede a queda. E a palavra de Deus diz que Deus se opõe, Deus se torna inimigo, Deus resiste, Deus age contra a arrogância, a soberba, a presunção, a autossuficiência do coração humano. O perigo do orgulho, o perigo da arrogância, o perigo da autossuficiência. A arrogância antecede a destruição e a altivez do espírito antecede a queda. A arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, mas o arrogante conhece-o de longe. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas estabelece a herança da viúva. Todavia, ele nos dá maior graça, portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele, o Senhor, vos exaltará. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por isso Edom dizia: nós estamos firmes e fortes, ninguém pode nos abater, ninguém pode nos fazer cair. E Deus se dirige àquele povo dizendo: eu derrubarei vocês. Portanto, o grande pecado de Edom foi o orgulho, uma ofensa contra Deus, autossuficiência para com Deus. O verso 10 revela também que o pecado de Edom foi a violência, a falta de compaixão, a falta de bondade. Deus estava julgando o seu povo, Deus estava disciplinando o seu povo, Deus estava cumprindo aquilo que havia prometido, desterrando Judá. Durante séculos Deus enviou profetas ao seu povo com uma mensagem de arrependimento para chamá-los de novo e de volta à aliança. Mas este povo rebelde desobedeceu, e Deus então pesou a sua mão sobre Judá. E no pior momento, no momento em que Deus estava disciplinando a sua nação através do império da Babilônia, qual foi a atitude de Edom para com a destruição de Israel? Qual foi a atitude de Edom para com o que estava acontecendo com seu irmão Jacó? Eles se somaram aos inimigos do povo de Deus e ajudaram a destruir, ajudaram a roubar. Eles usaram de grande violência contra Jacó. E meus irmãos, aqui estão os dois grandes e graves pecados da humanidade: orgulho para com Deus e falta de compaixão para com o próximo. Jesus pegou de Deuteronômio e de Levítico dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo como a si mesmo. Ele os uniu, dizendo que a essência da genuína fé é amor a Deus, que é o oposto do orgulho, e a essência do orgulho é a arrogância, é a independência, é esse desejo de autonomia do coração humano, que não deseja Deus em sua vida, regendo e reinando. E violência para com o próximo, falta de amor e de compaixão. A Bíblia diz, meus irmãos, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e quem não exerce misericórdia no juízo final não será alvo da misericórdia de Deus. Portanto, Edom cometeu esses dois grandes pecados: orgulho para com Deus, violência para com seu próximo. Naquele momento que Judá estava sofrendo, ele não se compadeceu, pelo contrário, ele se uniu aos babilônios para entrar, arrasar, destruir, queimar.
Jerusalém e matar. Os fugitivos, eles ficavam pelas encruzilhadas, pegando os que conseguiam fugir e matando e levando para Nabucodonosor, rei da Babilônia, matar. E por causa desta atitude cruel, oportunista, atitude de hiena, de abutre, eles nunca conseguiram ser leão, mas quando chegou a Babilônia, que enfrentou e matou, eles foram acompanhar e fizeram o papel daquele que tenta pegar as sobras. E Deus está, de fato, nesses versos que nós consideramos de manhã, Ele está punindo o seu povo, Ele está prometendo que fará com Edom o que Edom fez com o seu povo. Portanto, Deus não quer orgulho, Deus não quer falta de compaixão para com o próximo. Aprendemos hoje de manhã, meus irmãos, portanto, que temos que vigiar o nosso coração, para jamais permitir que os nossos talentos, os nossos dons, a nossa inteligência, aquilo que Deus nos dá, aquilo que somos em virtude do que Deus nos fez, que todas estas coisas se tornem motivo para a vaidade, para a arrogância, para a presunção, porque todos os presunçosos e arrogantes serão por Deus derrubados. Por isso o Senhor Jesus ensinou dizendo: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar, esse sim será exaltado. Aprendemos também que precisamos exercer misericórdia quando nós contemplarmos Deus pesando a sua mão sobre alguém, mesmo que este alguém seja um inimigo nosso, alguém que nos feriu, nos fez sofrer. Ao invés de nos regozijarmos, ao invés de nos alegrarmos e festejarmos com a justiça de Deus sendo derramada sobre aqueles que nos fizeram mal, o livro de Obadias nos ensina que nós não devemos festejar, ao contrário, devemos temer e tremer, devemos estremecer na presença divina e usar de misericórdia e de compaixão para com aqueles sobre os quais a mão de Deus está sendo descarregada. Hoje de manhã aprendemos todas estas coisas. Agora, queridos, a partir do verso 15, o profeta Obadias vai entregar uma mensagem que ela fala profundamente para os seus destinatários originais, o povo de Edom, e para o povo de Israel. Mas diz coisas aqui que vão transcender, que ultrapassarão, que irão além deles, daquela época, daquela data, daquela cultura e daquelas pessoas. Por quê? Porque à luz do Novo Testamento, nós hoje sabemos que o verdadeiro povo de Deus hoje, o Israel de Deus hoje, é a igreja de Jesus Cristo. Israel, como nação que hoje está na Palestina em conflito, não é mais o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Todos os títulos atribuídos a Israel no Velho Testamento são atribuídos agora à igreja no Novo Testamento. A igreja é a nação de Israel, e a terra prometida, ela é símbolo do céu. Por isso que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse a Jerusalém celestial, a cidade santa. Nós vamos encontrar a descrição do céu como uma descrição de Jerusalém. É por analogia para dizer a terra prometida, a cidade santa, o monte do Senhor, são símbolos do céu e da eternidade. Por isso, ao ler estas profecias, nós vamos perceber que a mensagem de Obadias vai além dos seus primeiros destinatários. Por isso, esta profecia para nós é de extrema relevância, e ela é muito importante e precisa ser considerada com carinho por cada um de nós. Diz assim o verso 15: o dia do Senhor está perto. Observem bem, o dia do Senhor está perto. Se os irmãos lerem Amós, se os irmãos lerem Zacarias, Isaías, Jeremias, encontrarão esta expressão: o dia do Senhor. Fora revelado a Israel que Deus, em sua agenda, estipulou o dia do Senhor. Os judeus acreditavam que esse dia maravilhoso seria um dia de glória para Israel, apesar de sua pecaminosidade,
Amós vai dizer: não pense que será um dia de glória para Israel, porque será um dia de juízo. O dia do Senhor é dia de juízo. E o que Deus fez com Edom, segundo a profecia de Obadias, Ele vai fazer com todas as nações. Portanto, o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. O que Deus fez com a nação de Edom é símbolo do que Ele fará no juízo final com todas as nações do universo, aquelas que hoje existem e as que já deixaram de existir. Portanto, Obadias está anunciando o juízo final. Ele está dizendo a todas as nações: Deus as julgará. Todas vocês serão julgadas por Deus. Cada nação, o Brasil será julgado por Deus. E sabendo que Deus nos julgará, e sabendo que Deus fará justiça, como nós devemos nos comportar? Que tipo de pessoa, que tipo de sociedade, que tipo de nação deveríamos ser, sabendo que seremos submetidos ao juízo de Deus? Deus diz a Edom: como fizeste, assim se fará contigo, o teu feito voltará sobre ti. Aqui Deus está revelando por Obadias o que nós já aprendemos com Paulo no Novo Testamento. A salvação é pela graça por intermédio da fé, mas o juízo será fundamentado nas obras. Por isso, tanto no céu existirão galardões diferentes, recompensas diferentes, assim como no inferno existirão graus de juízo, juízos mais severos e juízos menos severos. E Deus está dizendo: o que você fez virá sobre ti. A justiça de Deus retribuirá a cada um de acordo com a sua obra. Edom fez um mal muito grande à nação de Israel, e todo este mal que aquela nação fez contra a outra, violência, maldade, crueldade, o mesmo mal, na mesma medida, será derramado sobre Edom. Deus é justo, Deus julga com justiça. Se o critério do juízo de Deus é a verdade, o fundamento para o juízo de Deus são as obras de cada um. Portanto, o Senhor está dizendo que retribuirá sobre Edom os seus feitos. É verdade que as nações hoje são imperialistas, elas exploram, elas sugam, elas fazem isso umas com as outras, e toda maldade será retribuída por Deus. Por isso, o livro de Obadias é uma fonte de consolo, porque há um clamor no mundo por justiça. Todos desejam saber que um dia justiça será feita e Deus fará justiça. Ele diz assim: assim como bebeste no meu santo monte, eles se alegraram, eles celebraram a derrota, a ruína, a desgraça do povo de Israel. Deus diz: todas as nações beberão sem parar, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. É muito comum encontrar nos livros proféticos, por analogia e com linguagem simbólica, falar da ira de Deus como um cálice espumante da ira divina. Jesus falou deste cálice. Este cálice foi dado a Jesus, o cálice da ira, do juízo de Deus sobre o pecado de toda a humanidade, e Jesus o tomou. No entanto, Deus está dizendo por intermédio de Obadias que eles beberam para festejar e se alegrar a derrota, a ruína e a desgraça alheia, mas Deus lhes dará para beber, e o conteúdo do que eles hão de beber é a ira de Deus. Muitos não gostam de ouvir isso, que o juízo final será um dia de derramamento da ira divina, que nós agora, através da nossa impenitência, da nossa falta de arrependimento, estamos acumulando, estamos fazendo uma poupança de ira, e quanto mais nos mantemos longe de Deus em rebeldia, mais ira está sendo acumulada em Deus contra nós. E a dificuldade de entender e aceitar isso é porque gostamos de pensar e comparar a ira de Deus com a ira do homem.
A ira de Deus é santa, revela sua justiça. A ira do homem não. São acessos de raiva. Por qualquer coisa, as mais banais, os homens ficam possessos de raiva, tomados por uma fúria descontrolada e são capazes de barbaridades naqueles momentos. Não podemos jamais imaginar que a ira de Deus é dessa natureza. Deus é santo e todos os seus atributos revelam a sua santidade, inclusive a sua ira. Portanto, Deus julgará as nações. O que Deus fez com Edom, o que Deus fez com a nação de Israel, fará com toda a humanidade. Por isso, a profecia de Obadias é um alerta a todos nós, para que nós nos reconciliemos com Deus, para que nós nos humilhemos diante de Deus, para que nós busquemos a sua face, para que nos arrependamos dos nossos pecados, de nossas injustiças, imoralidades, idolatrias e de todas as coisas em nós que o desagradam, porque Deus fará justiça. No entanto, ao mesmo tempo em que há ameaças de justiça e de revelação da sua ira sobre todas as nações, será de âmbito universal. Diz o texto no verso 17: mas haverá livramento no monte de Sião. O monte de Sião era o monte sobre o qual Jerusalém estava construída. E o que está dizendo é que neste monte, no monte de Sião, haverá livramento. E de fato, foi lá que Jesus foi crucificado. Foi lá que Jesus Cristo foi rejeitado. Foi lá que ele foi flagelado, foi lá que ele deu-se por cada um de nós, lá no Monte Sião, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças, porque a casa de Jacó é todo o povo de Deus, que fora desterrado por causa de sua rebeldia e desobediência, e eles estavam agora dispersos por todas as nações ao redor, e Deus está prometendo que Ele julgará todas as nações por causa dos seus pecados, mas o seu povo será salvo, o seu povo será restaurado. E mais, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha, e a consumirão, e não restarão mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Agora uma promessa específica de que Deus usará o seu povo para disciplinar a própria nação de Edom. E então vem a promessa de que aquelas antigas fronteiras do tempo de Davi e de Salomão, quando o reino de Israel teve a sua maior extensão de terra, a sua maior ampliação geográfica, estas fronteiras serão novamente retomadas por Israel. Os do Neguebe, o extremo sul da Palestina, possuirão o monte de Esaú. Os da planície, portanto, os judeus, os filisteus, que ficavam do lado oeste, a atual faixa de Gaza, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá Gileade, é a nossa atual Transjordânia, é o lado direito, leste do rio Jordão. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta, o extremo norte, lá na Fenícia, entre Tiro e Sidom. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Neguebe. Ou esta cidade de Sefarade ficava na Turquia, atual Turquia, ou na Espanha. A ideia é de que aqueles para onde Deus mandou e os desterrou para os mais remotos lugares, eles voltarão para a terra prometida e vão possuir o Neguebe, que é a região sul da Palestina. Os vencedores subirão ao Monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Irmãos, e o reino será do Senhor. Qual foi a principal mensagem que Jesus anunciou? Jesus pregou a salvação, foi o tema principal de Cristo.
Qual foi o tema principal da mensagem de Cristo? Todas as suas parábolas, todo o seu ensino e toda a sua pregação tinha um tema central: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Esta palavra próximo significa ao alcance da mão. Portanto, o reino de Deus chegou na pessoa do Messias, do Rei, do enviado de Deus, o Salvador. E ele já está tão perto dos homens, que está ao alcance de suas mãos. Portanto, o que separa os homens do reino é a distância de um único braço. Portanto, a chance de salvação para todos está presente, porque Jesus trouxe o reino, o poder, a majestade, a glória de Deus. A prova é que Ele curou as enfermidades recuam diante do Senhor do céu e da terra. Ele anda sobre as águas, porque Ele é o Senhor da natureza. Ele multiplica os pães, porque Ele é o Senhor da criação. Ele cura os enfermos, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da saúde. Ele liberta os cativos de toda opressão maligna, porque Ele é o Deus todo-poderoso. O reino dele invadiu a história dos homens, o império das trevas, para tirar a humanidade desta escravidão e destas trevas espirituais. O reino será do Senhor. Há uma promessa de que no Monte Sião, em Jerusalém, o reino será do Senhor. E aqui é a promessa, meus irmãos, da Nova Jerusalém. É a promessa da Jerusalém celestial. É a promessa de que será a partir do Monte Sião, lá de Jerusalém, que toda a salvação do mundo virá. E veio mesmo através de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se entregou por cada um de nós para a nossa salvação. Esta, meus irmãos, esta profecia de Obadias é maravilhosa, porque ela é um alerta, é uma advertência. Deus está dizendo através do profeta: eu julgarei Edom pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho e pela sua maldade. E o que eu estou fazendo com Edom, eu farei com todas as nações do mundo. Sodoma e Gomorra, a cidade de Jericó e outras cidades que Deus puniu, se tornaram exemplos da justiça e do juízo de Deus, para advertir a toda a humanidade que Deus não deixa o pecado impune. Ele fará justiça. Os homens serão julgados de acordo com as suas obras. No entanto, só serão salvos por meio da fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, porque Ele trouxe o reino de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, o que temos a fazer diante desta profecia é aprender que Deus é justo, Deus é soberano. Mais cedo ou mais tarde, Deus fará justiça. Talvez você esteja sofrendo nas mãos de algumas pessoas, desejando ver a manifestação de Deus, e muitas vezes ela não vem aqui e agora. Mas saibam, todos nós, que todo o mal praticado, ele desperta e acende a ira divina, e essa ira se manifestará com plena justiça, se não agora, com toda certeza, no dia do juízo final, sabendo que seremos julgados por Deus. Que tipo de pessoas devemos ser? Diante do sofrimento alheio, principalmente dos nossos inimigos, devemos usar de misericórdia, banir do nosso coração toda arrogância, toda prepotência, todo orgulho, porque Deus resiste aos soberbos, aos humildes Deus concede a sua graça. Devemos ter em mente o juízo final, e devemos ter em mente de que a salvação do mundo vem do Monte Sião, vem de Jerusalém, vem de Jesus Cristo, vem do Senhor do céu e da terra. Portanto, vamos buscar a presença de Deus. Vamos viver a vida, não como pessoas que não prestarão contas a nada e a ninguém, sabendo que nós prestaremos contas e haverá o acerto de contas. Devemos ter temor e tremor na presença divina, e devemos saber, sobretudo, que só Jesus, o Filho de Deus, é quem nos perdoa, é quem nos liberta, é quem nos salva da ira de Deus. Só Ele. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar
os nossos olhos e vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus que tudo o que na nossa vida não estiver do agrado de Deus, Ele remova com sua força e com seu poder. Vamos pedir a Deus para que nos livre do orgulho e da vaidade, que Deus retire todo o rancor, todo o ódio e desejo de vingança do nosso coração e nos encha da sua compaixão e da sua misericórdia. Vamos pedir a Deus que o seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos livre da ira vindoura, que Deus nos conceda os méritos do seu Filho, para que sobre esses méritos e sobre as virtudes de Jesus Cristo, Deus nos outorgue seu perdão e sua graça. Vamos pedir a Deus nesta hora que o seu reino venha. Vamos pedir a Deus que sejamos homens que diariamente oraremos o Pai Nosso dizendo: venha o teu reino. Ó Deus, consuma o teu reino. Jesus o inaugurou. Ó Senhor Jesus, volta com poder e grande glória para o juízo final. Vamos pedir a Deus que nos prepare para que nós o encontremos como juiz. E só tem uma maneira de estar preparado para encontrar com o juiz: é encontrando-se primeiro com o Salvador. Saiba que o Salvador e o juiz serão as mesmas pessoas, mas se você encontrar Jesus como juiz primeiro, você será condenado. Então encontre-o como Salvador, e a chance de encontrá-lo como Salvador é agora, sobre a face da terra. Depois da morte cessam todas as chances e todas as oportunidades. Agora é a hora de encontrar o Salvador. Busque-o enquanto está perto, invoque-o enquanto a porta da graça está aberta para a sua vida. Entregue-se a Deus, humilhe-se, arrependa-se dos seus pecados e peça: Jesus, salva-me, tem misericórdia de mim. Peça isso de todo o seu coração e Deus o abençoará. É promessa do Todo-Poderoso.